Casa ou apartamento? Se você está procurando seu primeiro imóvel, você está entrando agora no mercado imobiliário, muito provavelmente você já se fez essa mesma pergunta. Será que eu devo comprar uma casa ou será que eu devo comprar um apartamento? Qual dos dois é melhor? Qual que é a melhor opção? E é muito importante que você se faça essa pergunta se você está comprando seu primeiro imóvel, principalmente, ou se você está começando a investir no mercado imobiliário. Porque existe uma dinâmica muito grande, uma diferença entre as duas opções que podem te levar a uma ruína financeira caso você tome a decisão errada. Porque a gente sabe que, querendo ou não, imóvel é um investimento para longo prazo, imóvel é um investimento muito alto e se você vai financiar, se você vai comprar à vista, não importa. A diferença entre comprar uma casa e um apartamento e acabar se arrependendo com o passar do tempo pode causar para você uma grande ruína financeira, certo? E eu estou aqui hoje para trazer alguns pontos positivos e negativos de ambos os lados, porque, querendo ou não, essa é uma decisão que depende exclusivamente da sua situação, da sua condição, do seu perfil de comprador, certo? Não existe especificamente uma opção que vai ser melhor para todos, mas pro seu perfil, talvez uma dessas duas opções seja a melhor. E antes de entrar nesse jogo, que é o mercado imobiliário, em primeiro lugar é interessante que você conheça as regras desse mercado. Você saiba quais são os pontos negativos e positivos de cada uma dessas duas opções que você tem. Mas antes de trazer essa relação para ti, primeiro a gente precisa avaliar qual que é o teu perfil de comprador. Você precisa compreender quem você é na fila do pão na hora de comprar seu primeiro imóvel, na hora de fazer seu primeiro investimento. E se você está se perguntando quem sou eu também, eu sou o Lucas Martins, sou consultor imobiliário aqui na cidade de Paranaguá. Eu não estou aqui para tentar te vender imóvel nem nada do tipo, eu estou aqui só para trazer para você uma informação, certo? Porque é normal a gente se perguntar, pô, por que esse cara vai trazer essa relação para mim, vai me prover esse vídeo, vai me prover essa informação? Será que ele quer alguma coisa em troca? E nesse momento eu sei quem você é, não sei onde você mora, não sei qual é a sua cidade. É lógico que eu não estou vindo com uma informação manipulada para tentar te fazer uma venda, tentar empurrar algum produto para você que para mim não faz a mínima diferença se você vai comprar ou não, o que você vai comprar. Eu só quero apresentar para você as regras do jogo. E eu começo aí com as 3 primeiras perguntas que você precisa fazer para si mesmo. A primeira delas é: quanto você tem para investir? Quanto que você tem hoje no seu bolso? Você vai comprar financiado? Você vai comprar à vista? Depende muito de quanto dinheiro você tem no seu bolso. Porque, querendo ou não, o preço entre apartamento e casa é muito diferente um para o outro, sabe? Talvez você até encontre preços semelhantes, só que em localizações muito diferentes. E aí entra a segunda pergunta: o local que você está procurando a sua compra é um ponto chave, um ponto importante para tomar essa decisão? E a terceira pergunta aí para você definir seu perfil de comprador é se você é um comprador investidor ou se você está comprando como moradia, como habitação, talvez para sair do aluguel ou para morar próximo de algum lugar que para você é estratégico, é um local interessante, talvez perto do seu trabalho, perto de alguma coisa que você acha interessante. Respondidas essas 3 perguntas, agora a gente entra nos pontos positivos de você comprar um apartamento. E o primeiro benefício que eu listei por aqui é o preço ser muito barato. Quando a gente faz um comparativo entre um apartamento e uma casa que estão na mesma localização, no mesmo bairro, na mesma localização estratégica, é comum que o preço dos apartamentos estejam entre 50% a 70% do preço de uma casa. Então, se por exemplo uma casa naquela mesma exata região custa 100 mil reais, o ideal é que esse apartamento custe 50 mil ou 70 mil. Se o preço do apartamento estiver compatível com o preço de uma casa na mesma localização, talvez não seja a melhor opção para você comprar, certo? É furada, é um investimento ruim para você. O segundo ponto positivo é a localização estratégica. É muito comum que um apartamento, um conjunto de apartamentos, esteja localizado em uma área da cidade que seja próxima de um local muito estratégico no sentido, é perto de
indústria, porque tem muitas pessoas que trabalham, precisam morar perto do serviço, seja próximo ao centro, porque é uma área também onde já existem muitos serviços, muitas lojas, etc., onde as pessoas trabalham, ou em locais que são considerados aí pela população locais bonitos, locais interessantes para se morar. E normalmente o preço de imóveis nessa localização vai ser muito alto, porque como muitas pessoas querem morar na mesma região, há uma demanda muito maior do que a oferta de imóveis à venda. Tanto que os apartamentos por si só surgem como uma solução para empilhar várias casas, várias famílias na mesma localização, certo? Há várias pessoas querendo morar no mesmo lugar, beleza, então vamos fazer um jeito de que várias famílias possam morar no mesmo lugar e que não haja uma disputa tão grande de preços, porque senão o preço das casas, lógico, nessas regiões estratégicas seria absolutamente inalcançável. O terceiro ponto positivo é a questão de segurança. Então, se você é o tipo de pessoa que passa o dia inteiro trabalhando ou que você viaja demais, viaja a trabalho, apartamento sempre é uma boa opção, exatamente porque tem muitas pessoas morando. Normalmente vai ter aí muros mais altos, vai ter vigilância, vai ter segurança, entre outras coisas. É muito mais difícil um ladrão pular o muro de um conjunto de apartamentos, acessar a tua habitação e roubar as coisas que você tem. É muito mais difícil do que pular o muro de uma casa que normalmente só tem uma única família morando. Mais um ponto positivo é a questão de organização. Como geralmente os apartamentos são menores do que casas, não precisam de manutenção de terreno, às vezes a grama vai crescer demais. Os apartamentos não têm esse tipo de problema, acaba sendo muito mais fácil manter organizado. Então, principalmente para quem trabalha o dia inteiro, para quem trabalha a semana inteira e não tem tempo de ficar organizando, tomando conta de uma casa que é muito grande, que entra muita poeira, o apartamento também acaba sendo uma opção mais viável. E o último ponto positivo é se você não tem o dinheiro completo para comprar o imóvel. Geralmente, apartamentos são muito mais fáceis de aprovar um financiamento do que uma casa. Não só porque a maioria dos imóveis de todas as cidades aqui do Brasil são irregulares, seja em documentação ou em projeto, mas também porque as casas, por se depreciarem e muitos proprietários não manterem reformas, não manterem manutenções, isso também é um ponto que dificulta os bancos aprovarem financiamento dos imóveis. Já os apartamentos, eles precisam ser feita manutenção constante, e na hora de construir um conjunto de apartamentos, construir um prédio, passa-se o projeto na mão de muitos engenheiros, de muitos arquitetos que precisam aprovar aquela obra, precisam desenhar a planta daqueles apartamentos e obrigatoriamente acaba sendo feito o processo de documentação para ser vendido aquele apartamento mais facilmente para várias famílias, certo? Há um cuidado com segurança e documentação muito mais alto, um rigor documental mais alto para você construir apartamento, então consequentemente acaba sendo mais fácil aprovar financiamento de apartamentos do que de casas. Por outro lado, a gente tem aí os pontos negativos de você comprar um apartamento, e o primeiro deles, e eu acho que o mais chato de todos, é a questão de condomínio, sabe? Não só porque o condomínio é uma conta obrigatória que você vai ter que pagar pelo resto da vida, pelo menos enquanto tiver aquele apartamento no seu nome, mas também porque o preço do condomínio ele se atualiza. Quanto mais caro é o custo para manter aquele apartamento, aquele conjunto de apartamentos, mais caro vai ser o condomínio. Já que todos os anos o salário mínimo atualiza e sobe, você sabe que dentro de um condomínio normalmente há várias pessoas trabalhando e fornecendo serviços para aquele conjunto, seja portaria, vigilância, às vezes a pessoa da limpeza, manutenção, etc. E o salário dessas pessoas aumenta, logo o condomínio também vai aumentar. E mais um ponto negativo ainda dentro da questão de preço de condomínio é que quanto mais velho é o prédio, mais ele precisa de manutenções, pinturas, reestruturações, de reformas e entre outras coisas, o que acaba elevando o preço de condomínio cada mês que passa mais caro, cada ano que passa mais e mais alto. O próximo ponto negativo é a questão de privacidade e liberdade. Bicho, se você tá morando num local
com várias outras famílias, é natural que boa parte delas fiquem de olho no que você faz. A hora que você chega, a hora que você sai, vai ter muitas pessoas de olho em como você está vivendo a sua vida. Então a questão de privacidade é um ponto extremamente negativo, e liberdade também, porque às vezes você quer chegar mais tarde na sua casa, você quer assistir uma televisão antes de dormir e os teus vizinhos já estão dormindo, eles não querem ouvir sua televisão. E aí você acaba fazendo um barulho a mais, você vai pôr um prego na parede, alguma coisa, você tem que notificar o condomínio, tem toda uma burocracia mais chata para que você faça barulho de noite ou em horários específicos. E se você foge da regra, né, da boa vizinhança, essa regra ela vai cobrar de você multa posterior, certo? Então, além da conta do condomínio, você acaba pagando multa junto por perturbação da paz. Outro ponto bastante negativo dos apartamentos é a questão de você ter muita dificuldade para vender aquele apartamento com lucro em cima. Então, se você está vendo o apartamento como um investimento para o futuro, você quer comprar e daqui a um ano revender por um preço um pouco mais alto, dificilmente você vai vender com lucro. A não ser, é claro, que você tenha comprado esse imóvel através de algum leilão ou comprado de alguma pessoa desesperada para vender e tenha conseguido um preço muito abaixo da tabela, você não vai conseguir revender esse imóvel aí com lucro muito alto, ou talvez nem mesmo com lucro. Isto por quê? Porque existe uma concorrência muito grande entre outros condomínios e o seu, existe uma concorrência interna entre o teu apartamento e outros apartamentos do mesmo condomínio. Mesmo que você compre aquele apartamento, faça uma reforma, modifique ele positivamente, que favorecesse a venda, normalmente quem vai comprar prefere comprar mais barato e reformar do que comprar reformado e pagar muito mais caro por isso. Então, só do seu vizinho ter uma placa de vende-se no apartamento dele competindo com o seu, isso já dificulta muito a sua venda acontecer. Outra questão, ainda falando sobre dinheiro, é a valorização imobiliária. A gente sabe que anualmente os imóveis costumam valorizar, mas apartamentos não valorizam tanto quanto outros imóveis, exatamente pela dificuldade que existe para fazer a venda e de obtenção de lucro em cima. Juntando com a questão do imóvel envelhecer e ficar com um condomínio mais caro, torna ainda mais difícil você conseguir valorização. Então você compra por 200 mil, daqui a uns 10 anos ainda vai estar lá no 250, 300, no máximo 350. A valorização imobiliária é muito mais lenta. E por último, se você está comprando para alugar, meu filho, você está fazendo o pior investimento da sua vida, porque além da valorização ser muito mais lenta, e por último aí, se você está comprando com o objetivo de alugar, provavelmente você vai ficar no prejuízo, sabe? Não só porque o preço do aluguel costuma ser 50% do preço do rendimento da Selic, mas também por todos os outros problemas agregados que eu já comentei, sobre as dificuldades, sobre o aumento do preço de condomínio, entre outras coisas. Dificilmente você vai ter lucro se você comprar um apartamento para alugar, a não ser naquele mesmo caso de você ter conseguido através de um leilão ou de uma pessoa desesperada que vendeu muito barato. Agora, sobre casa, eu vou começar com os pontos negativos. E o primeiro deles é a questão de preço muito mais alto do que apartamento. E o primeiro deles é a questão de preço. Como eu falei no começo do vídeo, preço de casa normalmente é muito mais alto do que preço de apartamento. Se você está comprando em uma localização estratégica, principalmente perto de área central, perto de área industrial, perto de uma área mais interessante da cidade, o preço dessa casa vai estar absurdo. Sempre existem aqueles casos especiais que você acaba achando uma casa muito mais barata do que o padrão, e mesmo assim você tem que prestar muita atenção se aquela casa que você está comprando não é um golpe ou não tem algum prejuízo escondido no meio dessa conta. Outro ponto negativo é a questão que eu falei sobre documentação. É bem mais difícil de documentar casa do que documentar apartamento. Então, normalmente, a maior parte das casas disponíveis para venda no mercado não tem a documentação perfeita aí para provar financiamento. Então, ou vai estar faltando a matrícula no registro de imóveis, ou vai estar faltando alguma atualização no registro, porque às vezes o cara construiu algo a mais que está fora da planta e aí tem que atualizar. Se não atualizar, não aprova financiamento. Ou às vezes esse imóvel não tem nem sequer a escritura do terreno, que é o documento mais fácil de fazer e a maioria das pessoas acaba não tendo. Muitas vezes o proprietário não tem a titularidade daquele imóvel. Você vai ver que o padrão de documento mais comum é o compra e venda, aquele documento de cartório
que não tem validade aí para financiamento nenhuma, tá? Nenhum banco aprova financiamento de imóvel compra e venda. Outro ponto negativo é a questão de reformas constantes, principalmente se você já está comprando uma casa usada. Geralmente as casas mais simples são construídas com material de construção ruim, e aí você vai acabar comprando o imóvel, daqui a pouco surgem rachaduras, daqui a pouco surgem infiltrações, surgem problemas elétricos, e essas manutenções vão te gerar um gasto extra aí muito alto. Outro ponto negativo é a questão de, geralmente quando uma casa está muito barata, ou ela vai estar numa localização ruim, uma localização muito distante, ou essa casa vai ter problemas estruturais, ou vai ter problemas documentais. E aí um ponto de atenção que eu coloco aqui para você: se você está comprando uma casa que está com preço muito especial, muito abaixo do padrão, e aí você vai validar a documentação que esse imóvel possui, ele só tem um compra e venda, foge ou pelo menos chama um corretor para te dar uma assistência. Por quê? Porque existe sempre a possibilidade desse imóvel ser uma invasão. Às vezes a casa está no nome de outra pessoa e ali está invadido. E também existe a possibilidade de ser uma casa em uma área de preservação permanente. Áreas de preservação ambiental são proibidas de se construir casa. Quando as pessoas constroem, em uma hora ou outra, a prefeitura acaba tomando posse de volta daquele imóvel. Vai passar o trator por cima, você vai ficar sem casa, e é isso aí, não tem como recorrer. E o último ponto negativo que eu vou colocar aqui também, que não faz tanta diferença, mas o IPTU de casa é mais alto do que IPTU de apartamento, até porque o terreno é muito maior, certo? Agora, sobre os pontos positivos, cara, vender casa com lucro é muito mais fácil do que vender apartamento com lucro. Às vezes, só de você pegar um imóvel que estava com a documentação sem atualização, principalmente se você comprar à vista, e você conseguir documentar essa casa, regularizar, nem que seja somente a escritura, isso já valoriza muito o imóvel. Às vezes você vai gastar 15 mil reais ali para fazer uma escritura, só que isso vai se refletir muito forte no preço da casa futuramente. Se você conseguir preparar a documentação para financiamento, muitas vezes é comum que o preço até dobre da casa, porque a demanda é muito alta e a oferta de imóveis para financiamento com a documentação perfeita é muito baixo. O segundo ponto positivo: se você comprar essa casa em uma localização estratégica, em uma localização, por exemplo, onde a rua na frente da casa é uma rua de areia, e você sabe que a prefeitura ela tem um projeto para asfaltar aquela rua futuramente. No momento em que essa melhoria é contemplada, o preço da sua casa valoriza pra caramba. Pode inclusive fazer seu dinheiro se multiplicar em até umas 2 vezes, assim, no estalar de dedos. Além disso, a questão de conforto, comodidade, você ter seu espaço privado onde não tem outras famílias de olho no que você faz todos os dias, é muito conveniente. E apesar da questão de documentação ser muito cara, às vezes ser difícil de fazer, por questões às vezes até de limitações do próprio imóvel, ainda assim, quando você consegue estruturar o imóvel e fazer a documentação, é um excelente investimento para o futuro que pode te trazer aí muito retorno financeiro. Mas para o vídeo que já está muito longo ter um veredito final aqui entre casa ou apartamento, se o preço do apartamento estiver a metade ou perto da metade do preço de uma casa naquela mesma região, você está procurando uma localização estratégica perto do seu trabalho e você não consegue comprar um imóvel à vista, talvez o apartamento seja a melhor opção para você, que está pensando talvez ali no curto prazo. Principalmente se você precisa de segurança, você precisa de mais facilidade de acesso, o apartamento vai ser uma excelente opção. Lembre-se somente antes de comprar de prestar atenção no preço do condomínio, na idade daquele imóvel e se o preço não está 70% ou acima de 70% do preço de uma casa. Agora, se você está pensando em fazer um investimento de longo prazo, você quer valorizar o seu dinheiro, você busca mais conforto, mais comodidade e um pouquinho mais de certeza de que na hora que você fizer a venda daquele imóvel, e uma hora ou outra a gente acaba vendendo querendo ou não, é melhor juntar um pouquinho mais de dinheiro e acabar comprando a casa, porque querendo ou não, essa é a melhor opção para o investidor. Apartamento às vezes é uma opção interessante, desde que o preço esteja muito bom. Bom, esse vídeo já está com quase meia hora, então deixa seu beleza aí, seu joinha, comenta alguma coisa aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Falou!